Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gramática hoje para tratar de um assunto que certamente incomoda muito vocês. Quantos lá no ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, observando a fala da professora, vamos analisar a oração, aí todo mundo já se imaginava na missa, né? Ave Maria, cheia de graça. Enfim, oração, né? Nós temos um motivo para que esse elemento se chame oração, né? Porque é um conjunto de palavras que denota um acontecimento, uma ação, ok? Então, quando eu tenho elementos dentro de uma frase que denotam um movimento, óbvio, é mais do que uma frase, é uma oração. E quando eu tenho um conjunto de palavras que nenhuma delas denota um movimento, óbvio, é simplesmente uma frase que contém apenas termos nominais. Daí a nossa aula. Qual é a diferença de frase nominal para frase verbal? Eu vou já acabar com esse mistério agora mesmo, tá bom? Frase nominal é uma frase que não contém verbo, ok? Conta apenas com termos nominais. E a frase verbal é conhecida como a nossa famosa, querida, idolatrada, salve, salve, Ave Maria, cheia de graça, oração. Gente, como em toda oração é possível a gente encontrar sujeito, nem que ele seja inexistente, nem que a oração seja reconhecidamente tratada como oração sem sujeito, mas a gente consegue classificar como sujeito inexistente. Eu consigo perceber uma ação, eu consigo perceber um fenômeno da natureza, eu consigo perceber um verbo que faz a ligação entre sujeito e característica, né? São verbos de estado ou de mudanças de estado. Eu encorajo você a voltar para a aula de predicado e tipos de sujeito, que você vai ver tudo de maneira muito bem explicada, detalhada, para não deixar passar nada para você, tá? Mas isso aqui é um momento para a gente começar a refletir um pouquinho sobre as diferenças de uma frase simples e pura, sem nenhum termo verbal, e uma oração, que é um conjunto de palavras cujo núcleo, ou como elemento norteador, é um verbo, beleza? Se você voltar para aquela nossa outra aula, a aula de classes gramaticais, vocês vão ver que o professor Heider, esse que vos fala, falou com vocês sobre a utilidade do verbo. Para que serve o verbo? O verbo é aquele elemento que faz com que uma imagem estática tome uma forma, um movimento. Você começa a imaginar aquela fotografia se transformando num GIF, em algo que se movimenta. Então, dessa forma, eu já consigo fazer a definição. Frase nominal é algo estático, é algo que você não consegue achar sujeito e predicado, é algo que você, de fato, não percebe nenhum tipo de movimento. Enquanto que a frase verbal ou oração é aquele conjunto de palavras que o elemento norteador é o verbo e a gente consegue perceber um movimento, ok? Então vamos fazer a análise de umas orações aqui, de umas frases aqui, para ver se você sabe mesmo a diferença. Vem comigo então, ó. Uma por uma a gente vai analisando. Todas as vezes que for frase nominal a gente usa uma cor, quando for frase verbal a gente usa outra cor, beleza? Que dia lindo não é uma frase? Óbvio que é uma frase, eu estou passando uma informação. Lembrando também, gente, que tanto a frase nominal quanto a frase verbal, ela tem sentido, ela tem começo, meio e fim, existe uma ideia por trás dela, mas eu preciso saber a diferença, porque já pensou? Você vai achar que há uma análise de sujeito e predicado dentro de uma frase nominal, você não vai encontrar. Que dia lindo? Quando você pensa que dia lindo, você imagina o quê? Uma fotografia de um dia lindo, de um horizonte, ou então a imagem de uma pessoa olhando para o horizonte, né? Não existe um movimento. O máximo que você pode fazer é imaginar um céu bonito com uma gaivota voando, mas é uma imagem estática, beleza? Que dia lindo, portanto, não é uma frase verbal, não é uma oração, é simplesmente uma frase com muitos termos nominais, beleza? Um pronome, um adjetivo e um substantivo que está sendo caracterizado. Então, que dia lindo é uma frase nominal, simplesmente uma frase, beleza? O dia está lindo. Veja bem, galera. Ah, professor, mas você não falou que a frase define movimento? Sim,
E quando são verbos de ação, quando são verbos de fenômeno da natureza ou verbos de estado, eles têm outras funções, não é verdade? Então, se eu achar um sujeito e achar os complementos conseguintes ou consequentes, eu consigo então categorizar esse elemento como uma oração ou frase verbal. Eu tenho sujeito nesse elemento aqui? Eu preciso achar o verbo. Achei o verbo, está. Tem um sujeito? Quem é que está? O dia. O dia, acontece o que com o dia? Ele está lindo, ele é lindo. Lindo não é característica desse dia? Não é o verbo que faz a união desses dois elementos? Portanto, este fragmento é então considerado uma frase verbal ou uma oração, porque lindo é característica do sujeito e caso você não lembre, olhe na aula de predicado, você vai ver que isso aqui então é um predicado nominal, beleza? Volta lá que você vai compreender, beleza? Por favor, amigo, quer dizer, há aqui um pedido, porém esse pedido não está expresso, ele está implícito. Ah, professor, existe aquela frase que a gente sabe que define movimento, mas que o movimento não está expresso? Até existe num contexto de fala, em que há toda uma situação para ser avaliada, no caso da ocorrência da elipse, de um zeugma, que a gente vai ver na aula de figuras de linguagem ainda. Mas, uma frase pensada para trazer como exemplo para vocês, encontre o verbo. Por favor, amigo, não há verbo. Simplesmente chamando atenção, né? Sem que um verbo de chamada de atenção ou de ação seja expresso. Logo, esse elemento aqui é simplesmente uma frase nominal. Diferentemente desse por favor, venham, em que eu tenho o por favor como vocativo, eu invoco a atenção de alguém, e o venham como verbo, né? E o sujeito oculto, né? Venham vocês. Então, obviamente, esse elemento tem um sujeito implícito, um sujeito oculto, um vocativo, então é tratado como uma oração ou frase verbal. Beleza? E esses pássaros? É uma pergunta. É um conjunto de palavras que tem sentido, porém, qual que é o verbo? Cadê o verbo aqui dentro desse elemento? Não há. Simplesmente um conjunto de palavras que produz sentido, mas que não é guiado ou norteado por um verbo. Então, simplesmente uma frase nominal. De onde vieram esses pássaros, ou os pássaros? Eu tenho aqui, diferente daquela outra ocorrência, o verbo vir, ok? Então, esse, diferentemente daquela ocorrência, é uma oração ou frase verbal. E para finalizar o nosso quadro comparativo, grande coisa. Tá? Óbvio que eu posso também trabalhar com um contexto, beleza? E que vai também, dependendo da situação, trazer uma ideia de movimento. Porém, nesse traçado, nesse contexto, simplesmente uma frase nominal. Beleza? E por último, ele não fez grande coisa. Diferente desse exemplo também, tem o verbo fazer, sendo então categorizado como oração. Gente, prestem atenção, o verbo tem que ser o elemento norteador para que haja uma oração. Do mesmo jeito que eu fiz aqui com o verbo estar, você pode fazer com todos os verbos desses exemplos que a gente acabou de observar, tá? Então, ele não fez. Por favor, venham. De onde vieram? Observa, galera. Para identificar um verbo, ele precisa apontar uma ação, um fenômeno da natureza, um verbo de estado, mudança de estado, ok? Uma situação em que ele aponte estado, mudança de estado, e necessariamente ele precisa ser conjugado. Você precisa colocar ele na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Tem como conjugar o verbo fazer? Eu fiz, eu faço, ele fez, ele faz, eles farão, enfim, dá para conjugar de diferentes maneiras, ok? Agora, dentro desse contexto aqui, grande coisa, eu grando, tu grandas, ele granda, nós grandamos, vós grandais, eles grandam, não dá. Eu coiso, tu coisas, ele coisa. Embora a gente use essa forma de comunicação, todo mundo sabe que dentro da língua formal não existe essa possibilidade de trabalho linguístico, tá? Então, eu coiso,
eu coiso aquela coisa lá, você não quer coisar aqui para mim? A gente usa, né, numa situação informal, mas todos sabemos que isso não existe. Ok? Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês a diferença de frase verbal, frase nominal ou frase e oração, para que você não seja pego de surpresa em nenhuma prova externa. Gente, arrasem. Conte comigo. Grande abraço. Tchau.